Partindo da premissa de Antero de Quental, feita epígrafe na invenção do dia claro, de Almada Negreiros, descerrar o escuro, esta comunicação pensa acerca de uma dualidade conceptual entre claridade e sombra que aí está presente. Para o princípio da sua desocultação, pense no início do primeiro capítulo da invenção do dia claro, em que Almada estabelece o binómio de que é constituída a humanidade, a fim de enunciar a gênese de qualquer tipo de binómio, afirmando que há coisas inteiras, feitas de duas metades, e aonde não se pode cortar ao meio para separar essas duas metades, como a humanidade feita de homens e de mulheres, que deixaria de o ser se uma dessas metades deixasse de ser metade, o poeta cria uma ideia de equilíbrio que rege todas as coisas, e assim também a poesia. Saliente-se que esta dualidade ontológica antecede uma epígrafe que anuncia e explica, ainda que de uma forma naturalmente hermética, esta ideia de tensão de contrários que equilibra. Este certo hermético explicita a ideia de unidade cósmica através da sua própria fragmentação. O pequeno é como o grande, porque, embora mais pequeno do que o grande, é sua metade. Assim é também a relação entre o que está em baixo e o que está em cima, entre o interior e o exterior, e entre o homem e a mulher. Estabelecido o tom de filosofia pré-clássica do texto, é dado lugar à narração que continua a arte poética iniciada no capítulo O Livro. 3 oleografias, uma casa, um deserto, um cavalo, um árabe, uma menina loira, uma palmeira, uma esmeralda, um anel, um menino verdadeiro. São os elementos que constroem uma história em que Almada, narrador, se implica a si próprio e à grande ouvinte invisível da invenção do dia claro, a mãe. Esta história é exercício de anamnese, em que o autor se vai recordando progressivamente de episódios desconjuntos temporalmente, onde todos estes elementos vão aparecendo, vão acontecendo, numa dinâmica de luz e de sombra que ora os ilumina, ora os enubla. Esta ideia de fragmentação literária é reforçada quando a Almada afirma que há palavras que se vão embora, mas voltam depois, voltam sempre e mudadas de cada vez, numa turnê maravilhosa. Esta dança das palavras que viajam é a dança do devir de Heraclito, segundo o qual tudo flui, tudo no universo é fragmento e unidade, porque sendo fragmento, é parte e permite a totalidade, como uma metade da humanidade permite a outra metade, permitindo assim toda a humanidade. Apesar de estar tripartida, esta narrativa da viagem não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Tem resto, tem rasto e tem rumor. Embora seja possível enunciar logicamente os acontecimentos que vão sendo lembrados, o que surge como interessante é a forma intermitente e labiríntica como nos é dada, iluminada pela linguagem simples de criança que vai lembrando episódios à sua mãe e ocultada pela falta de linearidade da narração e dos elementos míticos, religiosos e simbólicos que nela participam. Apesar de existirem vários binómios nesta obra, o que está sempre presente é o de claridade e sombra. Embora Almada pretenda o programa ou o contra-programa de descerrar o escuro, não nos oferece um livro claro, antes um livro de sombra, com problemas hermenêuticos, um livro onde a claridade é atenuada pela interposição de um corpo entre si e o objeto que é iluminado. Este corpo poético é a linha que passa por entre estas duas metades da humanidade que Almada anunciara no início desta conferência, poema, que as define como metades, não as separando, contendo-as. Este corpo parece ser aquilo que permite a poesia. No capítulo História das Palavras, ou texto História das Palavras, é um pouco difícil definir em capítulos ou atos ou textos, Almada narra uma outra história, a história da escrita, que teria nascido de outro binómio. Este consistiria na distinção entre pessoas maravilhadas e pessoas cansadas. O autor salienta que no início todas estavam maravilhadas, mas que entretanto o cansaço afetou algumas, facto que modificou o sentimento de maravilha e que gerou a distinção. Umas teriam mais luz e consequentemente estariam alegres, outras teriam menos luz, estando tristes. É precisamente da curiosidade que esta diferença sugere que surge a necessidade de um egípcio, como Almada, não esquecer esta diferença, de testemunhar. E é da necessidade de testemunhar a luz e a sombra que surge a escrita, uma gravação de sinais na pedra para medir a luz que há dentro das pessoas, sob a forma hieroglífica. Depois de identificado o binómio que dá à escrita à luz de que ela própria é feita, Almada indica que as palavras têm o poder de, sendo fragmentos, poderem representar a totalidade do universo, todas as combinações que há ao Sol.
E continua, quando inscrevendo-se na ideia romântica de escrita fragmentária, assume ter agarrado uma mão cheia de palavras, espalhando-as arbitrariamente. No meio deste acaso, surge uma parábola gerando mais binómios e apresentando-nos a humanidade dividida em duas grandes alas, a Terra sendo o que está em baixo e o Sol sendo o que está em cima, tal como na tábua de esmeralda de de Hermes Trismegisto. Resta saber o que está a meio, a linha que os divide, que os permite. Sendo a sombra ou a falta de luz o resultado do atropelo da luz por um dado objeto, essa linha terá de ser um obstáculo entre o Sol e a Terra, o obstáculo que produz a sombra. Peço desculpa. Almada chama essa divisão, a esse ponto de divisão, uma cruz na encruzilhada, ou o Cristo de pedra. E estabelece assim um paralelismo entre o capítulo A Parábola e o início do capítulo O Livro, desenvolvendo acerca do erro com que os homens procuram a salvação. Enquanto que no capítulo O Livro o autor ironiza levemente acerca das pessoas que entram numa livraria buscando a salvação e a sabedoria em livros de filosofia que não terão tempo de ler devido à sua própria miséria estrutural, é feita nesta parábola, neste capítulo, a parábola, a mesma crítica, mas de uma forma mais violenta. Neste caso, a violência acaba por ocupar mesmo o lugar da ironia. Numa cruz na encruzilhada, o Cristo de pedra arrepende-se de se ter deixado crucificar pela humanidade, de não lhe ter dado claridade, ainda que para isso fosse necessário o crime, rasgando-lhe os olhos da cara. O que à primeira leitura aparenta ser uma crítica à religião cristã, revela-se uma crítica à fé dos homens, a uma busca cega no sentido de não ter clareza, de salvação que, ajoelhada aos pés da sua cruz, revela a sua hipocrisia quando não é capaz de se deixar crucificar para saber a verdade escrita nas frases que hão de salvar a humanidade e que já estavam todas escritas, como Almada afirma no prólogo da Invenção do Dia Claro. A novidade em Parábola é, para além da violência que contrasta com o tom de menino que fala com a sua mãe, a ideia de a claridade ser dada através dessa mesma violência e até do crime. Seguindo a ideia de Gustavo Rubin, quando salienta uma afinidade de Almada com Nietzsche, adivinha-se a apropriação do binómio claridade-sombra, o fio condutor da ideia de fragmentariedade, a partir do nascimento da tragédia de Nietzsche, através das figuras de Apolo, símbolo de luz, de música e de aparência, e de Dioniso, símbolo de sombra e de sabedoria, enquanto tensão de contrários de onde brota o equilíbrio. Logicamente, se um olho for rasgado, cega. Porém, nesta parábola, o crime dá claridade aos olhos, a claridade que lhes falta. Apesar do binómio e da consequente dicotomia claridade-sombra que constrói toda a invenção do Dia Claro, semelhante à nietzschiana do apolíneo dionisíaco como é retratado nas Bacantes, este momento do texto de Almada sugere uma ideia de associação entre estas duas metades. Segundo a tese de Nietzsche, apesar do contraste entre estas duas divindades, desenvolveu-se no século V a.C. um processo de sincretismo pelo qual houve uma justaposição de cultos, supondo-se uma certa regulação que Apolo fizera do êxtase dionisíaco, controlando esse mesmo êxtase e retirando todo o perigo que um êxtase regulado poderá ter. Desta forma, Apolo exerce assim o seu poder de proteção sobre uma dada comunidade. Isto interessa-nos porque, da mesma forma, o Cristo de pedra de Almada, simbolizado pelo sol na tradição cristã, tradicionalmente representando uma ideia de ordem, aparece como um novo Apolo, para ensinar aos homens que não sabem viver a domar a sua loucura, a saberem viver com o seu instinto dionisíaco, com a sua sombra. Pedindo coragem face à loucura criativa de que Dionísio é símbolo, este Cristo renega a sua luz e incita os homens à sombra, a conhecerem-se, a lerem e a agarrarem na loucura que está escrita nas palmas das suas mãos e a transformarem essa mesma loucura em imaginação tranquila e criadora, associando assim violência a efeito criativo. Embora esta confusão entre a claridade que Cristo simboliza e a claridade que Cristo pede seja conseguida através do crime, e assim da sombra, tendo um intuito desafiador, crítico, recorde-se o equilíbrio das coisas que Hermes Trismegisto sugere através do sincretismo existente em todos os binómios. Sob essa perspectiva, o Cristo de pedra, luz, é como a sombra, e a sombra é como a luz.
Para além destes exemplos de harmonização entre claridade e sombra, em que só a segunda possibilita a primeira, o autor prossegue associando fingimento à claridade. É assim, num firmamento noturno de penumbra, que a claridade, metaforizada nas estrelas, nele contrasta em mente, lembrando o Apolo de Nietzsche, dos sonhos, da ilusão, da aparência, da arte visual. Desta intermitência luminosa de estrelas que mentem quando luzem e que luzem quando mentem, decorre um certo despeito de Almada para com o sol, que o faz querer cuspir para o céu e que o abandona sem sombra. Abandonado à luz, conhecerá a dor de estar ao sol, apenas sarada pela sombra que há num beijo materno, interposto entre a claridade e a Almada, menino. A partir da ideia de Apolo, como símbolo de aparência e arte visual, atende-se no subtítulo da invenção do dia claro, especialmente em ensaios para a iniciação de portugueses na revelação da pintura. Este parece ser chave da invenção. A claridade é a aparência que existe na pintura e a invenção do dia claro, a invenção de uma forma conferencial, ensaística e poética de escrever a pintura que, afinal, parece não ser suficiente para a Almada, concretizada na narração de uma oleografia em eterno devir. Ainda que o autor se tenha distinguido pela sua obra pictórica, revelou possuir sempre a necessidade da escrita, de testemunhar, como o egípcio. E assim inventa a claridade, para permitir a sombra que não existe no escuro, mas com e apenas na luz. A sombra que a pintura permite que os sinais e assim a escrita sejam. Sendo metade da claridade, a evidência ontológica da sombra não força a sua afirmação. A sombra está latente na claridade, enquanto simetria e rumor. António Cândido Franco, a propósito de magia e poesia enquanto rumor, afirma que a magia implica uma língua não normativa e imprópria para conversar, feita de inscrições verbais que não podem ser entendidas à luz de nenhuma língua sensata, mas apenas de um sentido último de sugestão. Estas inscrições mágicas, como as de Hermes Trismegisto, são demenciais. Desmultiplicam a linguagem, arrancando-lhes o seu estatuto referencial, reiterativo e lógico. Para além da fragmentação temporal da invenção do dia claro, Almada está sempre a lembrar-se, imiscuindo-se o futuro no passado e no presente e destruindo assim qualquer tipo de noção temporal lógica. Esta desmultiplicação da linguagem está contida numa fórmula demencial de quem é surrealista antes do tempo. Canção que relembra a sombra, a loucura e o rumor que há, por exemplo, numa poesia de Ângelo de Lima, a canção da rapariga às tangerinas e inviabiliza o sentido comum da linguagem. Este parece não ter lugar nesta invenção, que se ocupa de harmonizar a ilusão que a pintura oferece com a sabedoria que os sinais oferecem e que o faz à imagem das fórmulas demenciais que apenas os magos, os poetas e as crianças criam e que, no mesmo sentido em que Paul Celan afirma diz verdade quem fala de sombra, encontra na sombra um sinónimo para verdade. Peço desculpa, mas não está aqui o slide original. E o que eu queria que vocês lessem é um verso, uma frase deliciosa, que diz: quando passas a mão na minha cabeça, é tudo tão verdade. Parece existir então uma reatualização da palavra primordial enquanto sabedoria que o culto dionisíaco possibilita, concretizada no esforço de Almada em ser vanguarda e em ser uma vanguarda que quer iluminar o caminho dos outros, posicionando-se à frente do seu tempo. Agamben estabelece que contemporâneo é o que recebe em pleno rosto o feixe de trevas que provém do seu tempo. Ser contemporâneo não é estar na sua época, como se nada da sua época lhe seja estranho, mas antes pertencer a uma época com uma certa estranheza. Silvina Rodrigues Lopes, do mesmo modo, afirma que, no nunca pertencermos ao nosso tempo, radica a aliança entre a saudade e o desejo que faz do presente o tempo do mistério. Assim, Almada, balançando entre a vanguarda, o desejo, e uma tradição antiga, a saudade, traduz a sua própria dualidade criadora e a sua não contemporaneidade, num presente que não é um tempo, onde as coisas que estavam já em potência poderão ser atualizadas.
Esta atualização é feita poliedricamente, já que existe necessariamente intermitência na criação e na leitura. Esta atualização toma em Almada a forma do orfismo. A imagem de Delaunay, na sua busca pela fragmentação da forma através de planos de cor e de luz, o poeta de Orfeu cria uma narrativa circular onde a forma fragmentada e os seus contornos revelados entre a luz e a sombra afasta a necessidade de uma lógica narrativa espaciotemporal para fundamentar a sua palavra, sendo a própria palavra o motivo, o cerne e o fim, e o lugar ou o não lugar, passando agora sim a poesia sem aonde. Assim, a poesia é o beijo materno, é o corpo que está entre a claridade e a sombra, gerando a segunda. É o sincretismo entre Apolo e o Dionísio de Nietzsche, passando e existindo num ponto indeterminado em que as antinomias deixam de o ser, porque são, afinal, fragmentos do universo que permitem a totalidade do universo. É a atualização de um rumor primitivo e poético e da sabedoria contida em escritos herméticos, através de uma vanguarda literária. Esta ideia de passagem num aonde, onde os binómios que perpassam toda a invenção do dia claro se unem, entre a claridade e a sombra, parece expressa quando anuncia conclusivamente. Se a palavra é a chave de toda a imagem, o sono deste leão, esta imagem, parece ser a chave de toda a palavra, consubstanciando-se aqui a força do binómio claridade-sombra. Eduardo Lourenço explica que o mundo que há é esse que o poema faz existir ou inexistir. O leão a dormir é mundo. A invenção do dia claro propõe-se como a invenção de um aonde, onde a estética da pintura, pela vanguarda, e o rumor da verdade da poesia, pela antiguidade e pela tradição, se fundem poliédrica e hermeticamente. Numa oleografia poesia, que é símbolo deste binómio, em que há lugar para a luz que Cristo significa tradicionalmente e onde cabe uma mãe, sempre transformada em cada mudança que acontece na tela da invenção, como a própria poesia sempre em devir. Assim, 3 oleografias são o tríptico de onde emana a claridade pictórica que bate poliedricamente numa casa, num deserto, num cavalo, num árabe, numa menina loira, numa palmeira, numa esmeralda, num anel e num menino verdadeiro, criando a sombra e assim a poesia. Cada oleografia é dada como uma tábua de esmeralda onde se inscrevem e escrevem verdades ou rumor de verdades. Tendo feito todas as horas do sol e as da sombra, Almada Negreiros, ao chegar à noite, esteve de acordo com o sol no que houve desde manhã até ser bastante a luz, e inventando a narração de uma oleografia tripartida, transfigurando o orfismo pictórico em sinais, e para isso reatualizando uma tradição antiga, fez-se aquilo que em entrevista um dia tinha dito querer-se, uma ponte. Obrigada.